Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar falando um pouco mais sobre o momento de uma força. Vamos resolver mais alguns problemas sobre esse assunto. Nesse primeiro, vamos imaginar que nós tenhamos aqui novamente a nossa gangorra, essa que está colocada aqui em vermelho, que tenhamos aqui o nosso apoio. Está aqui o sistema de apoio, está aqui o eixo sobre o qual a nossa gangorra então pode girar no sentido horário, no sentido anti-horário, dependendo das forças que aí se encontram. Vamos supor nesse problema que aqui na nossa gangorra, do lado esquerdo, nós apliquemos aqui uma força de 10 newtons e a distância que essa força é aplicada aqui do eixo de rotação é de 10 metros. Que apliquemos para baixo uma força de 50 newtons a uma distância, essa distância que vai do ponto de aplicação dessa força até o eixo de rotação é de 8 metros. Que apliquemos para cima uma força de 5 newtons e que essa distância que vai do ponto de aplicação dessa força até o eixo de rotação seja de 4 metros. Então isso é o que nós temos do lado esquerdo, ok? Lado esquerdo do eixo. Quando olhamos aqui para o lado direito do eixo, lado esquerdo, e quando olhamos então aqui para o lado direito do eixo, nós temos aqui uma força de 10 newtons e essa distância dela até o eixo 3 metros. Uma força para baixo de 20 newtons e essa distância até o eixo de 8 metros. E eu gostaria de saber qual é essa força desconhecida que nós deveremos aplicar aqui a uma distância que nós estamos colocando aqui, que valor de força a 10 metros de distância do eixo eu devo aplicar para que a minha gangorra não gire nem no sentido horário nem no sentido anti-horário, ou seja, para que a gangorra fique equilibrada. Então vamos, como nós fizemos anteriormente, para que isso aconteça é necessário que o momento que atue no sentido horário, não é isso? Seja igual ao momento que atua no sentido anti-horário. Quais são os momentos que atuam no sentido horário? 10 newtons com 10 metros. 10 vezes 10, 100 newton metros tende a girar a gangorra no sentido horário. 8 vezes 50 não é no sentido horário. 5 vezes 4 mais 20 newton metro tende a girar também no sentido horário. 10 vezes 3 não é no sentido horário. 8 vezes 20 é mais 160 newtons metro. Essa. No sentido anti-horário, nós temos o que? 8 vezes 50, 400 newtons metro. Essa força de 50 newtons com seu respectivo braço de 8 metros gera um momento de 400 newton metro. 10 vezes 3, 30 newton metro. Essa. E mais F, a força que nós estamos procurando, multiplicado pelo seu respectivo braço de momento, que são 10 metros. O que nós obtivemos aqui? 100, 20, 180, nós temos aqui do lado esquerdo, então, 280 Nm. Do lado direito, nós estamos com 430 Nm mais a força, essa força que eu devo aplicar aqui, multiplicado pelo seu respectivo braço, que são 10 metros. Vou baixar aqui um pouquinho. 280, 430. Se nós fizermos essa conta aqui, está dando menos 150. Pegando 280 do lado esquerdo e 430.
280 menos 430 está dando um número negativo, 150 Nm. É igual a F vezes 10 metros. Metro simplifica, eu chego à conclusão que a minha força tem que dar menos 150 newtons dividido por 10, ou seja, a força tem que ser igual a menos 15 newtons. Menos 15 newtons. Que interpretação eu posso fazer a isso, nesse problema? O que nós fizemos aqui? Nós colocamos uma força para cima de 10 newtons, uma força para baixo de 50 newtons, uma para cima de 5 newtons, uma para cima de 10 newtons, uma para baixo de 20 newtons, e imaginamos que se a gente aplicasse uma força F para cima, ela iria equilibrar essa gangorra, e nós chegamos à conclusão que a força necessária para equilibrar a gangorra é de menos 15 newtons, ou seja, na realidade a interpretação que a gente tem que dar é que a força que nós temos que aplicar, ao invés de ela ser uma força para cima, ela tem que ser uma força para baixo, igual a 15 newtons. Então é essa a interpretação. Legal, não? Vamos agora para um segundo problema. Nesse próximo problema, vamos descer aqui o nosso quadro. É um tipo de problema bastante comum que acontece. Temos aqui uma mesa, o tampo de uma mesa que está colocado aqui em amarelo, esse tampo. Temos aqui o pé da mesa. Essa mesa aqui nós estamos simplificando, imaginando que ela tem apenas 2 pés. E vamos imaginar que esse tampo da mesa, essa tábua que aqui está, que nós estamos chamando de tampo, ou seja, o tampo da mesa, tenha um centro de massa que esteja colocado aqui nessa posição, ou seja, no seu centro geométrico, e vamos supor que esse tampo tenha um peso de 20 newtons. Então a Terra está atraindo esse tampo com uma força igual a 20 newtons. E que sobre essa mesa nós coloquemos uma caixa colocada nessa posição, ou seja, não está colocada no centro da mesa, está colocado mais à esquerda, e que o peso dessa caixa, ou seja, que a Terra esteja atraindo essa caixa com uma força de 100 newtons. Ou seja, a massa dessa caixa é uma massa de 10 quilos, ok? E vamos supor mais algumas coisas. Um comentário que a gente já pode fazer aqui é o seguinte. Para que o tampo da mesa não caia, é necessário que esse pé, o pé dessa mesa, vou colocar aqui em verde, né? Que esse pé exerça uma força para cima e esse outro pé também ajude, né? Exerça uma força para cima. O centro de massa do tampo da mesa se encontra no seu centro geométrico. Então ele descarrega uma carga igual nos 2 pés. Ou seja, é como se eu tivesse 10 newtons em cima do pé esquerdo e 10 newtons em cima do pé direito. Agora olha para essa caixa. Essa caixa está colocada mais à esquerda, ou seja, ela está carregando mais o pé, que eu estou chamando de pé número 1, do que o pé número 2. Ou está carregando mais o pé da mesa que se encontra do lado esquerdo do que o pé da mesa que se encontra do lado direito. Você concorda? Então, se essa força que o pé do lado esquerdo exerce sobre o tampo for chamado de F1 e essa for chamada de F2, convenhamos que a força F1, essa força F1, tem que ser uma força maior do que essa força F2. Estamos de acordo? Bem, para poder encontrar, a pergunta que a gente pode fazer seria o seguinte: qual é o valor da força F1 e o valor da força F2 que estão atuando, que os pés da mesa estão exercendo sobre o tampo da mesa? Vamos aplicar aqui os nossos conhecimentos sobre o momento, né? Então vamos imaginar que a gente tivesse um eixo de rotação colocado nessa posição. Então aqui nessa posição, podia ser em outro, tá? Que aqui estivesse o nosso eixo de rotação. E nós vamos precisar também de conhecer aqui essas distâncias. Ou seja, o centro de massa da caixa está em relação ao eixo de rotação a uma distância, vamos supor aqui, igual a 1 metro.
A distância do centro de massa até esse eixo de rotação, essa distância aqui, vamos supor que seja igual a 2 metros. E essa distância daqui do centro de massa até o outro pé, uma distância simétrica igual a 2 metros. Aqui nós temos essa força F1 atuando para cima, exatamente em cima, ou seja, passando no eixo de rotação. Então a distância dessa força F1 até o eixo de rotação vale 0 metro. Aqui nós temos o peso dessa caixa que está atuando para baixo, ou seja, tendendo a girar o tampo da mesa no sentido horário. Então é um momento negativo, igual a 100 newtons, multiplicado pela distância até o eixo de rotação, que é 1 metro. Depois nós temos o próprio peso da mesa, que é um peso de 20 newtons, atuando em relação com o braço, né, em relação ao eixo de rotação, igual a 2 metros, tendendo a girar no sentido dos ponteiros do relógio, momento negativo. E depois nós temos a força F2, tendendo a girar o tampo da mesa no sentido anti-horário, gerando um momento positivo com um braço igual a 4 metros. E isso deve ser igual a 0, ou seja, o sistema deve estar equilibrado. F1 não gera nenhum momento em relação ao eixo. Menos 100 newtons metro é a caixa. Menos 40 newton metros é o momento gerado pelo tampo da mesa. Mais F2 vezes 4 metros é o momento gerado pelo pé do lado direito. Isso deve ser igual a 0. Menos 140 newtons mais F2 vezes 4 deve ser igual a 0. Chegamos à conclusão então que F2 vezes 4 deve ser igual a 140 newtons, ou que F2 deve ser igual a 140 newtons dividido por 4. F2 deve ser igual a 35 newtons. Então só voltar aqui de novo. Então o valor dessa força F2 aqui deve ser igual a 35 newtons. Bem, as forças que atuam para baixo devem ser igual às forças que atuam para cima. Nós temos a força F1 atuando para cima, mais a força F2 atuando para cima, e as forças atuando para baixo, 100 newtons da caixa, mais 20 newtons do tampo da mesa. F2 nós já sabemos que vale 35 newtons. Deve ser igual a 120 newtons, ou seja, F1 120 menos 35 deve ser igual a 85 newtons. Então temos aí qual é o valor das forças F1 e F2, e como nós comentamos, pelo fato da caixa se encontrar mais do lado esquerdo da mesa, ela carrega mais o pé que se encontra do lado esquerdo do que o pé que se encontra do lado direito. Aqui nós temos 85 newtons e do lado direito 35 newtons. Legal, não? Vejo você no próximo vídeo.